Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Assis Monteiro, sou estudante de Geografia da UFPA e faço parte do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. E o meu trabalho ele fala sobre o ensino das geotecnologias como suporte para a gestão e visibilidade de áreas degradadas do ensino médio técnico na FUNBOSC, ilha de Caratateuá, Belém do Pará. A minha pesquisa ela foi dividida em introdução, justificativa, os objetivos, metodologia, resultados e considerações finais. E introduzindo meu trabalho, né, ele se trata de um estudo de áreas degradadas na ilha de Outeiro, aqui em Belém, ou Caratateuá, e o uso dessas ferramentas de uma forma um pouco mais didática, né, que no caso são as SIGs. A pesquisa foi desenvolvida na escola Professor Eudófio Moreira, a escola Bosque, a FUNBOSC, e buscar aproximar justamente o ensino da realidade ambiental que vive pela comunidade escolar, né? Já que a FUNBOSC ela é referência em educação ambiental. E as tecnologias como sensoramento remoto, sistema de informações geográficas, os softwares de mapeamento poderiam ampliar, né, a capacidade dos alunos de analisar o espaço geográfico e permitindo que eles visualizassem, interpretassem esses fenômenos ambientais com precisão e fortalecendo, né, tanto a questão prática como a questão que também é aplicável, né. A ilha de Outeiro apresenta diversos desafios em relação à ocupação irregular, à poluição, a desornamento urbano, né? Então, eu achei interessante trazer essa dinamização, né, seja tecnologia justamente para facilitar, né, nessa formação no técnico ambiental dos alunos. A justificativa ela foi justamente essa, né? Trazer esse debate e essa dinamização para dentro da sala de aula para ajudar a compreender e se tornar visível, né, aos olhos deles, já que às vezes quando se trata de um curso muito específico, né, de um técnico muito específico, às vezes é necessário ter essa visibilidade, saber como a gente vai poder gerir uma área que é tão rica como a ilha de Outeiro, né? A ilha de Caratateuá, em relação às praias, em relação a uma grande área verde que ainda tem na ilha de Outeiro, e de como os processos de urbanização e de desmatamento foram acontecendo durante os anos, né? E justamente por essa questão da ocupação irregular, do manejo inadequado de redes do sóis, da expansão desordenada, né, que afeta diretamente a comunidade. E aí, nesse contexto, o uso da tecnologia apresenta-se como uma ferramenta essencial para possibilitar o mapeamento e monitoramento, né, das transformações ambientais e contribuir para o planejamento e gestão territorial. E aí foi feita essa abordagem didática dentro de sala de aula, né, e vista como de fato isso é feito, né. Os objetivos da geral é identificar, mapear e analisar áreas degradadas na ilha de Caratateuá, ou Outeiro, utilizando geotecnologias como suporte à gestão ambiental e como ferramenta didática no ensino médio técnico da FUNBOSC, né. Os objetivos específicos: utilizar a ferramenta de geoprocessamento como o que diz o Google Earth Pro, que é um programa que ele é mais... são dois softwares livres, na verdade, né? O Avesa Maps, que pode ser usado remotamente nos celulares para realizar os mapeamentos preliminares das áreas afetadas por degradação ambiental, promover atividades práticas de campo com os estudantes, a fim de validar os dados obtidos no mapeamento digital e registrar evidências de poluição, ocupação irregular e suspensão vegetal, coletar informações da comunidade local por meio de formulários como Google Forms,
para compreender a percepção dos moradores sobre os impactos ambientais presentes na ilha, construir mapas temáticos e banco de dados referenciados, entregando informações de campo, imagens de satélites e dados coletados pelos alunos, né? Estimular a formação crítica socioambiental dos estudantes, destacando o papel das geotecnologias na análise espacial e reconhecimento das transformações ambientais locais. E a última é contribuir para a visibilidade de áreas degradadas na ilha de Caratateua, fornecendo subsídio para futuras ações de planejamento urbano e gestão ambiental. E a pesquisa ela seguiu uma abordagem qualitativa, né, organizada em 3 etapas. Primeiro, realizou-se o levantamento bibliográfico sobre geotecnologias e educação ambiental e a degradação da ilha de Caratateua. Foi feito todo um levantamento de referenciais teóricos, de referências desse ensino da geotecnologia dentro da educação básica, né? E principalmente como foi que com os anos a ilha de Outeiro foi mudando, né? Esse que foi a parte mais interessante, né? Em seguida foram utilizadas ferramentas como o geoprocessamento, como o Google Earth Pro, o QGIS e o Avenza Maps, para identificar e mapear áreas degradadas por meio de análise de imagens de satélite e comparação temporal da urbanização. E posteriormente os estudantes participaram de atividades de campo, registrando por meio de fotografias, coordenadas e observações sobre poluição, né? Ocupação irregular e impactos ambientais. Os dados também foram completados por um formulário aplicado para a comunidade, né, que eles levaram como se fosse uma atividade de casa, e organizados para fazer mapas temáticos, né, mapas colaborativos, e ter um banco de dados, né, permitindo que a gente pudesse ver até onde está indo esses impactos dentro da ilha, né? E os resultados, né, permitiram a gente identificar e caracterizar e analisar diferentes tipos de áreas degradadas distribuídas pela ilha de Caratateua, né? Um mapeamento digital realizado com apoio de ferramentas de processamento evidenciou que a expansão urbana desordenada ao longo das últimas décadas, associada à diminuição de áreas vegetadas e à intensificação dos impactos antrópicos. As comparações temporais também foram realizadas pelo Google Earth, mostraram que os loteamentos irregulares, construções e vias de acesso, principalmente em áreas próximas de igarapés e zona costeira, né? Por ter muitos cursos de rios, muitos nativos preferiram se residir ali, né? Mas também com essa ocupação dessas áreas também aumenta o acúmulo de lixo, né? As saídas de campo confirmaram essas informações obtidas na etapa de mapeamento, porque como a ilha de Outeiro é uma área de um estuário, né, rodeado por águas, é uma ilha, a gente observou muitos pontos críticos, né, e muito lixo, muito descarte irregular, né, e sobretudo as imagens do corpo de água, né, e de áreas de lazer comunitárias. As fotografias e os registros georreferenciados coletados pelos estudantes evidenciaram a ocorrência de poluição em praias, trilhas ecológicas, quintais residenciais e pequenos cursos de água utilizados cotidianamente pelos moradores. A aplicação do formulário do Google Forms possibilitou que a coleta de percepções da comunidade local revela que os moradores reconhecem a degradação ambiental como um problema crescente na ilha, né? As respostas indicaram uma preocupação com o acúmulo de lixo, a ocupação irregular e um crescimento também nessas áreas rurais, que ainda tem a vegetação primária, e a perda de espaços naturais usados para lazer, né, como pesca e a convivência social. Muitos participantes relataram também sentir um impacto direto na qualidade de vida, como o mau cheiro, a proliferação de insetos e redução da segurança ambiental, né? A integração entre o mapeamento digital e a observação em campo e dados da comunidade permitiu construir um diagnóstico espacial mais preciso das condições ambientais da ilha.
Os resultados demonstraram que as geotecnologias são eficazes na identificação de áreas vulneráveis e no apoio, né, na análise territorial. Além disso, para os estudantes envolvidos, o uso das geotecnologias contribui para o desenvolvimento de competências técnicas, né, e ampliou toda a compreensão deles, tanto críticas como ambientais, né, em relação ao local. E as considerações finais, né? A pesquisa demonstrou que as geotecnologias constituem ferramentas essenciais para identificar e mapear e compreender os processos de degradação ambiental. Ela é de caráter ATEA e o uso integrado das SIGs, atividade de campo e a percepção da comunidade permitiu, né, que eles construíssem todo um diagnóstico espacial mais consistente e evidenciando problemas como ocupação irregular, o acúmulo de resíduos e a perda dessa vegetação, né? Principalmente da costa das praias. E além de contribuir para tudo isso, trouxe a gente reforçou essa importância pedagógica dessas geotecnologias, né? Porque geralmente a gente vê isso muito no estágio acadêmico, mas não no estágio da educação básica, né? E promovendo toda a formação crítica dos estudantes, aproximando a aprendizagem da realidade socioambiental local. E assim se conclui que a incorporação sistemática das geotecnologias no contexto escolar pode fortalecer a educação ambiental e apoiar as iniciativas futuras de planejamento e a gestão do território. Aqui minhas referências que eu usei no meu texto. E muito obrigado.